E agora a gente fala de varejo, porque de acordo com dados levantados pela KPMG, investir em vendas virtuais e dados para fortalecer a fidelidade à marca vão ser algumas das ações em alta da indústria de consumo no próximo ano. Para repercutir um pouco mais sobre o comportamento do consumidor e as transformações no varejo, eu converso agora com Fernando Gamboa, sócio líder do setor da KPMG no Brasil e América do Sul. Bem-vindo, obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Obrigada, viu, por conversar com a gente. Eu queria muito entender um pouco mais sobre essa pesquisa, Fernando. O que a gente pode entender? Porque olhando para os dados que vocês estão entendendo agora para o próximo ano de 2026 e as tendências, parece que o foco em experiência digital e até uma personalização parece que está como um dos principais pontos, né, na ordem do dia quando a gente olha para esse cenário do varejo. Explica para a gente esse movimento, se é um movimento natural, se ele está acontecendo até de forma um pouco forçada diante do cenário. Para mim, o que a gente tem de dados, né, mostra que é uma evolução do que vem acontecendo desde a pandemia, né? A gente falava muito na pandemia de uma digitalização acelerada. E essa digitalização vem ganhando espaço à medida que a gente vai avançando, né? Acho que a gente tirou um gap que a gente tinha na pandemia e agora a gente está fazendo investimentos na parte que mais interessa para o varejo, né? Que é o que a gente chama da parte de lidar com o cliente, lidar com o consumidor. Por vezes a gente escuta no mercado, poxa, mas a gente já colocou muito dinheiro em tecnologia, né? Mas o dinheiro que a gente vem colocando em tecnologia no varejo, ele foi sendo utilizado para fazer com que a operação acontecesse e muito de reporte para entidade fiscal, para acionista, para mercado. E a gente deixou um pouco de lado esse atendimento ao cliente, que é o principal, que é quem traz a receita para dentro do varejo, né? O mais importante no varejo é ter o cliente. E agora esse investimento fica, né, com um foco muito grande no cliente. E aí a gente vai falar muito de experiência, né, do digital e da experiência de fidelização de marca. E por que isso tudo é muito importante no ano que vem? A gente tem um ano eleitoral, e toda vez que você tem um ano eleitoral, é um ano apreensivo para o varejo. O varejo fica apreensivo quando você tem um ano desse. A gente tem uma eleição federal o ano que vem, então você tem uma maior apreensão. Um outro ponto importante que a gente está falando, quando a gente fala de números para o ano que vem, os dados aqui que a gente vem coletando, né, o Banco Central diz, olha, o ano que vem a inflação deve ficar muito próxima da meta. E a gente não deve ter uma taxa de juros ainda dentro de um dígito. As pesquisas indicam por volta de 12, né? No ano seguinte por volta de 10. Então a gente não vai ter um juros ainda muito propício, né, como a gente diz, para estimular consumo no Brasil. Então, quando a gente não tem esse juros estimulando, a gente tem hoje um endividamento muito alto das famílias, né? Tem uma inadimplência muito alta. Você tem um cenário desafiador. E nesse cenário desafiador, o varejo precisa de inovação, precisa de ideias diferentes e precisa atuar de forma diferente para poder chegar no consumidor. E aí que a experiência digital joga um papel muito importante. E esse papel muito importante a gente já viu aqui no mês passado, quando a gente olha Black Friday. A Black esse ano, a gente teve, quando a gente olha aí os dados de quinta a domingo, teve uma alta de quase 8%, que era um número esperado, que se concretizou, né? Isso mostra a força que esse evento promocional tem aqui no Brasil e a gente mostra a força que o comércio digital tem aqui para este período. O comércio digital foi o grande protagonista desse evento promocional que a gente teve em novembro e vai continuar sendo agora para as compras de final de ano. E para fazer tudo isso funcionar, a tecnologia é fundamental e a tecnologia focada no cliente, que é quem traz a receita, que é quem compra, né, o produto das marcas. Perfeito. Eu até queria entender qual que é o cenário de maior apreensão realmente para 2026. É esse cenário das eleições que você citou agora há pouco? Ou a gente pode falar que o cenário macroeconômico continua pesando? Porque como você mesmo citou, a gente está com uma expectativa de uma taxa Selic em torno aí de 12, 12,25, 12,13%. A gente não deve, pelo menos, descer de 12%. Portanto, segue ainda altas lá em 2026. A gente pode falar que esses são os maiores desafios ou podem aparecer novos desafios ainda em 2026, Fernando? Espero que não apareça, que já tem muito desafio na mesa para 2026, porque, como a gente falou, a taxa Selic não deve cair para o patamar que o varejo esperava.
A gente tem um outro dado que para mim é muito importante. Hoje você tem 80% das famílias brasileiras que se declaram endividadas de alguma forma. Isso pode ser por um parcelamento, por um carnê ou por um empréstimo pessoal. E aqui a gente tem um número que preocupa demais o banco e força demais o sistema financeiro, que é a inadimplência chegando a 30%. Então a gente tem um cenário difícil, né? Eu acho que a taxa de juros elevada levou à retração de parte do consumo. Essa retração, ela ajuda a explicar essa inflação voltando ao centro da meta. E você tem o varejo nesse meio, né? Que a gente sempre separa. O essencial, o gênero de primeira necessidade, o alimentar, o remédio, ele continua sendo comprado. Mas os outros gêneros, né, os bens duráveis, o vestuário, ele passa por esse momento de decisão de compra, com um cenário desse. E não estamos dizendo que é um cenário de recessão, a gente não estamos falando disso, é um cenário que o Brasil também vem com um emprego muito forte. Então é um cenário que tem dados positivos, mas sempre tem uma apreensão quando a gente tem um ano eleitoral no Brasil. Você tem apostas de todos os lados e o varejo no meio disso. E a gente sempre diz que o varejo é o primeiro que sente o efeito de tudo isso e é o último que se recupera. O que faz com que o varejo sempre viva essa cauda longa, né? A gente sempre vai correndo atrás num setor que tem margens muito apertadas e precisa de mais trabalhar essa relação com o cliente, essa fidelização com o cliente para se manter relevante. E esse conceito do relevante, né, tirando aqui a situação econômica, a tecnologia joga um papel muito importante. E cada vez mais a gente vai ver a inteligência artificial assumindo um protagonismo, né, ajudando o varejista a superar todo esse ambiente macroeconômico complexo que vem no ano que vem para conseguir passar esse ano bem, para no ano de 27 poder de verdade acelerar, porque o pessoal tira um pouco o pé quando você tem um ano eleitoral como esse, com indicadores aqui de endividamento e taxa de juros na casa que estão atualmente. Eu queria também tentar entender um pouco do comportamento do consumidor, até para entender se esse planejamento e essas compras mais estratégicas podem influenciar, por exemplo, nas compras por impulso ou faz um movimento só de realmente fazer com que elas se concentrem mais, por exemplo, nos canais digitais, nas redes sociais. Como é que você enxerga? Eu não tenho uma análise pronta ainda da compra por impulso, porque de um tempo para cá a gente vem esperando passar meados de janeiro para entender como foram os números do último trimestre. Como eu disse, a gente teve uma Black, um novembro promocionado bem forte, bem interessante, e a gente não consegue nesse momento dizer o quanto daquilo foi compra planejada, né? Foi compra por impulso, e o quanto foi antecipação de compra de festas. A gente não tem esse número ainda. Na hora que a gente conseguir agora fechar dezembro, fica mais claro o quanto esse novembro promocionado está está antecipando essa compra, né? Eu tenho defendido isso muito forte ultimamente, né? O digital tem crescido muito no Brasil, pela comodidade, principalmente quando a gente fala de grandes centros, e isso é muito importante. E ele tem sido o principal lugar para se buscar promoções, né? Então você encontra, você pesquisa, né? Porque por vezes você está andando num grande centro comercial, fica procurando a promoção, te cansa um pouquinho. Você pode fazer tudo isso dentro do conforto da sua casa. Essa comodidade, essa busca onde você pode ver todos os preços, comparar todos os preços, sem ninguém te perguntar nada, é algo que cai muito bem na cultura do brasileiro. Ele pode fazer essa visita ao shopping virtual sem ninguém perguntar nada a ele e entender qual é o produto que ele quer comprar. E aí sim ele pode ir ao comércio tradicional, entender o tamanho, quando a gente fala de vestuário, a textura, ou ele já pode comprar diretamente no comércio digital. As pesquisas mais recentes mostram que a primeira compra de um produto ou de uma categoria distinta, geralmente o brasileiro não faz na internet. Ele busca, né, a loja física. Uma vez que ele já conhece o produto, já conhece o tamanho e aquilo já serve para ele, daí para frente a internet passa a ser um terreno muito fértil. E aqui tem um alerta que a gente sempre faz para o varejo. Eu vou tomar os dados mais frescos, que são o da Black Friday. Mais uma vez, a maior causa de reclamações, de quebra de expectativa e de frustração no varejo digital foram entregas. E aqui estamos falando da entrega que não foi feita, da entrega que atrasou, do pedido que foi cancelado ou do pedido que ficou sem resposta.
que ninguém entendeu onde estava. E aqui a gente, acho que faz um tempo que a gente vem trabalhando isso também começou lá na pandemia, quando o tema Last Mile apareceu pela primeira vez como algo determinante para o comércio digital. Então, esse hábito de consumo, né, de poder consumir de casa, ele está diretamente relacionado à qualidade da entrega. Então, para a próxima Black, o ano que vem, e até para as compras de Natal agora, essa entrega precisa ser melhorada, porque ela continua sendo o principal detrator da compra online. E depois, é claro, você tem o tema das fraudes, e aí você tem o site que é falso, você tem a tentativa de roubo de dados, tudo isso acontece. Mas na compra normal, no processo natural de aquisições, o cliente fica muito frustrado com a entrega. E é algo que o varejo precisa se preocupar, né? Quando a gente fala de experiência digital, é tudo muito bonito, mas o pacote precisa chegar em casa. E se o pacote não chega em casa, a frustração é tremenda. E tudo aquilo que a gente fala de experiência do cliente e mesmo de fidelização de marca acaba caindo por terra. Muito bem, Fernando Gamboa, sócio líder no setor da KPMG no Brasil, América do Sul. Obrigada mais uma vez, pela conversa aqui, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre o comportamento do consumidor e o que esperar desse varejo no ano que vem. Um bom trabalho por aí e boas festas. Muito obrigado a vocês também. Obrigada.